o noticiário internacional que a gente vai falar agora, novidades em relação ao ICE nos Estados Unidos. Os agentes dessa polícia migratória do país norte-americano receberam novas instruções sobre como lidar com os imigrantes em Minneapolis. O Eliseu Caetano está conosco diretamente de Miami para nos explicar essas mudanças. É um sinal de pé no freio por parte do governo Donald Trump? Eliseu, muito bom dia. Podemos dizer que sim, viu, Bia? Muito bom dia para você, para o Cine e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Esse e-mail foi assinado pelo Marco Charles, que é um dos principais responsáveis por supervisionar os mais de 2.500 agentes do ICE que fazem patrulhamento há cerca de 2 meses nas ruas das principais cidades de Minnesota, sobretudo naquelas que são administradas por democratas. As diretrizes já foram emitidas, já foram publicadas por esse alto funcionário do ERO, que é uma área que coordena as operações de fiscalização e também de remoção de imigrantes indocumentados e já, portanto, publicadas, entram em vigor imediatamente. Ou seja, a partir de agora, as orientações são exatamente essas. 1. Evitar interação com agitadores ou manifestantes. Os agentes foram instruídos a não tentar dialogar, confrontar ou engajar discussão com pessoas que protestam ou até mesmo com aquelas que tentam atrapalhar a operação, rotulada pelo presidente Donald Trump como agitadores. O documento afirma ainda que tentar convencer essas pessoas não ajuda em nada e só pode inflamar ainda mais a situação. 2. Foco em alvos direcionados e com histórico criminal. Esse é um outro ponto central das novas regras, algo que tinha sido dito lá atrás que era o que de fato ia acontecer, mas que na prática não estava evidenciado. Portanto, os agentes agora devem focar especificamente em imigrantes que tenham acusações criminais pendentes nos Estados Unidos ou nos seus países de origem e não mais realizar abordagens amplas, no bom e velho português, a torto direito para todos os lados. 3. Uso de megafones e clara verbalização de comandos. Os agentes eles também foram instruídos a tentar usar megafones para dar comandos públicos durante as prisões e as abordagens, ou seja, verbalizar cada passo que estão tomando com a ideia de tornar a pessoa alvo da ação ali de conhecimento de quem está à volta. A ideia é tornar tudo mais transparente com essa ação. 4. Reconfiguração da atuação da patrulha de fronteira, que estava atuando de forma ativa em Minnesota. Parte desse efetivo vai ser retirado, algo em torno de 250 a 300 agentes. Os considerados mais linha dura devem sair da cidade e serem deslocados, portanto, para outras operações do ICE em outros estados americanos. E também uma mudança de comando, né? Ainda nessa questão da saída, da retirada dos oficiais linha duras, do ponto 4, no ponto 5, um dos oficiais que vinham aí articulando, conduzindo essas operações, também vão sair. E o motivo? Os casos de morte envolvendo cidadãos americanos lá em Minnesota e, claro, muitos episódios de violência, incluindo aí com protestos de manifestantes presos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Nelson Kobayashi, a gente tem vários ingredientes aqui para discutir sobre a situação envolvendo os imigrantes nos Estados Unidos. Primeiro, que esse é um dos motes de campanha de Donald Trump, que agora está conseguindo tirar da gaveta. Segundo, veio a pressão popular, mas também a pressão política com ameaças ali de retirada de recursos por meio de decisões do próprio parlamento, inclusive de aliados de Donald Trump. Esse pé no freio do presidente dos Estados Unidos, ele está relacionado a toda essa panela, com esse caldeirão fervendo com todos esses ingredientes, ou existe um peso diferente, até porque a gente está falando das eleições de meio de mandato que estão chegando aí? Pois é, Beatriz, em relação às crises todas que enfrenta o presidente americano, essa é uma peculiaridade importante, né? É solo americano com repercussão na manifestação pública de pessoas, no clamor popular. E quando a gente tem uma daquelas cenas que a gente teve rodando no mundo todo, de uma ação policial de agentes do ICE matando um desses que estavam ali em um desses atos, e depois com detalhes que mostram ali que de fato houve um abuso policial e um ato ilegal, isso repercute muito mal em território interno.
Então, o presidente americano, ele tem aí uma diferença entre este problema e todos os outros que ele enfrenta mundo afora, em relação ao que ele faz na Venezuela e gera críticas da comunidade internacional, em relação às falas que ele tem relacionadas à faixa de Gaza. Tudo isso fica no campo da diplomacia, críticas que vêm de outros locais em que as pessoas não votam nessa revisão de meio de mandato. Então, o presidente americano está tomando a cautela necessária em relação a isso, infelizmente, para corrigir um erro de abuso, de excesso, depois já de alguns danos irreversíveis em relação à vida de pessoas. Mas ele precisa, sim, tomar cuidado com isso, porque se isso enveredar para uma rejeição popular, o presidente americano, aí sim vai ter problemas no seu país. Lucas Merreiro, você entende que esse recuo de Donald Trump na intensificação, né, no trabalho relacionado ao ICE, é uma decisão correta agora? Olha, o Trump não é um cara muito conhecido por recuar, né, Evandro? Então, se ele teve que fazer isso agora, é porque ele viu que há, sim, indícios de fragilidade política por conta desse episódio da morte do Alex Preddy, né, que foi morto ali pelos agentes do ICE. Eu entendo que, sim, ele toma a decisão correta nesse sentido, até porque as midterms, né, as eleições de meio termo lá estão chegando nos Estados Unidos e há, sim, o risco do Trump perder a maioria nas duas casas legislativas. Se isso acontece, ele pode até mesmo sofrer um impeachment, mesmo com todas as vitórias políticas que ele vem obtendo nos últimos meses, né, no último ano. Isso ainda é um risco sério, né? Ele vai fazer o que é necessário. Veja, uma ação policial sempre tem o risco de causar excessos. Isso sempre vai acontecer, até porque erros acontecem em todas as profissões, né? O problema é que a polícia lida muitas vezes com vidas humanas ali e qualquer erro numa ação policial, de agentes de segurança, pode acabar levando a uma morte, né? E isso, naturalmente, revolta muito as pessoas. Então ele vai ter que achar um jeito de recuar um pouco na agressividade do ICE nesse sentido, mas ainda assim garantir que a sua promessa de expulsar imigrantes ilegais vai sim ser cumprida.